Como o pastor Martinho hoje falou que a nova vida é muito pontual, eu não quero estragar, né, a palavra dele, então vamos ficar de pé, vamos orar, né? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que nós estamos passando aqui. Esses 3 dias são muito importantes, Pai, não só para a nossa comunhão, não só, Deus, para que a gente possa alinhar alguns pensamentos, mas principalmente para a gente poder ouvir do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Por isso, Pai, nos ajude, Senhor, porque nós mesmos que estamos pregando, que estamos falando, também, ó Deus, somos ouvintes, também, ó Deus, precisamos de ouvir essa palavra. Fala conosco, Pai, nessa tarde. Eu oro também pelo seminário que vai estar acontecendo lá em cima, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu servo que vai estar ministrando esse seminário e que também lá Tu possas falar profundamente a cada coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, pode tomar o seu lugar. Bom, dentro da visão, dentro do tema, né, que nós estamos tratando, a respeito de reavivar o dom de Deus nas nossas vidas, quando nós nos reunimos com os bispos, nós traçamos aí algumas metas, né, para a gente aproveitar o tema e tratar desses assuntos também. Então eu quero tratar com vocês sobre esse assunto, reavivando o dom, mas no que diz respeito ao cuidado que nós devemos ter para conosco. E eu quero abrir também na epístola de Paulo a Timóteo, só que na segunda epístola, né? Aliás, na primeira epístola, capítulo 4, primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler apenas do versículo 14 ao versículo 16. Também dentro do livro de Timóteo, que diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Interessante como o apóstolo Paulo ele manda alguns recados, né, a Timóteo a respeito não só do que ele deveria fazer com a igreja, mas aqui ele está falando sobre ele mesmo, né, porque Timóteo tinha ali uma questão que é muito peculiar a todos aqueles que lideram a obra de Deus. É que nós nos preocupamos muito com os outros. O que eu vou falar, o que eu vou meditar para abençoar a igreja, quando é um líder de ministério, o que o nosso ministério pode fazer, né, para abençoar os outros ministérios e a igreja como um todo. E no final das contas, né, o que a gente tem ouvido muito falar, e a história que a gente sempre acompanha, é a história do pastor que cuidou da igreja toda, mas não cuidou dele mesmo. Que cuidou da igreja toda, mas não cuidou da própria família. A razão pela qual a gente sabe hoje que os números, né, falam claramente a respeito do número de filhos de pastores, né, que estão desviados do evangelho. De famílias de pastores que se deteriorou de tal maneira que não tem mais família. Aí você para e pensa, meu Deus, mas o pastor não é aquele que tem que apacentar, né, as famílias? Não é aquele que tem que cuidar das famílias, pregar para as famílias, né, orar pelas famílias? O ministério dele não é baseado, né, no trabalho que ele faz na igreja para dar sustentação às famílias? E como é que pode que ele perdeu a dele, né? Por isso, Paulo está dizendo aqui, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, né, e da doutrina. Ou seja, Timóteo, eu sei que você está cuidando bem do rebanho de Deus, eu sei que você está fazendo a coisa certa nesse aspecto, mas eu quero te lembrar que não é só deles que você tem que cuidar, não. Que você tem que cuidar de você mesmo também. E por isso, né, o apóstolo Paulo reserva esse tempo para falar para Timóteo: Timóteo, a tua fé,
a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, não depende só daquilo que você faz para abençoar os outros, mas também do cuidado que você deve ter para com a sua própria vida. E quais são as áreas que envolvem esse cuidado, né? Nós somos, a semelhança de Deus, um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Nós vivemos numa sociedade hoje que é tremendamente preocupada com o corpo, né? Eu acredito que hoje o pastor pregar na igreja sobre o cuidado com o corpo, né, não seja tão relevante assim. Talvez, vamos dizer, há 20, 30, 40 anos atrás, né, quando a sociedade brasileira não ligava muito para tanta coisa, né, em relação ao corpo, mas hoje eu acho que se o pastor disser, gente, vocês têm que malhar, têm que ir para a academia, vocês têm que evitar comer aquilo que não deve e tal, a maioria da igreja já faz isso, né? Está todo mundo ligado nesse assunto. Aliás, ligado até demais, né? Ligado ao ponto de desligar das outras áreas todas. Cuidar do corpo, não cuidar da família, cuidar do corpo, não cuidar da vida dele com Deus. Então, a gente já sabe disso. Mas tem uma área, né, que é assim, a área que tem causado muitas perdas, né? Porque, como disse, corpo, alma e espírito. Quantos estão verdadeiramente cuidando da alma, no que tange às emoções, tá? Quantos estão realmente cuidando do espírito no que se refere à vida de intimidade com Deus? Aí é que o bicho está pegando. Aí é que as coisas estão ficando difíceis. Porque, vez por outra, né, nós nos deparamos com um colega de ministério que não cuidou dessas duas áreas. E por não ter cuidado dessas duas áreas, seu ministério está com problema, a igreja, né, que ele dirige, ou o ministério, quando no caso é um líder de ministério, um diácono na igreja, ou a sua casa não está bem. Então é baseado nesses três, né, pilares que sustentam a vida de um ser humano, corpo, alma e espírito, que Paulo está dando esse cuidado a Timóteo, dizendo para ele, querido, cuida de ti mesmo, esse recado que ele está dando, né? E a palavra de Deus diz assim, onde estiver o tesouro de um homem, Jesus disse isso, aí estará o seu coração. E quando eu falei de alma, né, tem a ver com esse tesouro, com aquilo que a gente passa a colocar como prioridade na nossa vida. E se nós não vigiarmos, né, outros tesouros vão ocupando o nosso coração e, de repente, nós vemos que perdemos o foco, né? É muito comum hoje, por exemplo, né, vermos cristãos, povo de Deus, crentes, né, afastando-se da igreja. Aliás, esse número foi até dado hoje lá em cima, pelo pastor Cote, né, que para cada cristão dentro da igreja nós temos 1,5 fora. E isso é uma verdade. Parte da igreja hoje, gente que conhece a Cristo, gente que conhece a palavra de Deus, está fora da comunhão do corpo de Cristo, pelos mais diversos motivos, mas um principal. Alguma coisa ou alguém ocupou o coração desse cristão de maneira tal que passou a ser esse mais importante, ou essa coisa mais importante, que ele colocou a comunhão com o corpo de Cristo no segundo plano. E por que isso acontece? Porque entrou um outro tesouro, né? Cônjuges, por exemplo, cônjuges se afastam um do outro quando entra alguém mais importante nessa relação. Por exemplo, há maridos que separam da esposa porque é trabalho. A esposa que separa do marido porque ela passou a gostar de um outro homem. Ou seja, entrou aí um outro tesouro. E quando Paulo fala a Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo, inclui esse cuidado com o nosso coração, com a nossa alma, com aquilo que às vezes nós não percebemos, mas está lentamente. Irmãos, não é um negócio acender um interruptor de manhã, tive uma brilhante ideia. Não, não, não. Isso é um processo. Isso é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, tá? Filhos, por exemplo, se afastam dos seus pais, porque quando eles eram pequenos, papai e mamãe era tudo. Mas eles vão crescendo
E entram os colegas, entram as programações de final de semana, entram outros assuntos. E junto vem aquilo tudo que a gente já sabe, né? As más amizades e drogas e tal. Porque vai substituindo aquilo que antes era o tesouro do coração desses meninos e meninas, quando criança. E, de repente, o pai e a mãe percebem que estão sobrando na história. Né? Sabe aquele dia que você vai levar o seu filho na escola e ele diz para deixar numa esquina antes porque ele não quer pagar mico chegando na escola junto com você? Entendeu? É, porque vai pagar mico. Ele chegou numa fase da vida que os coleguinhas dizem, que é isso, rapaz? Seu pai e sua mãe ainda te traz na escola? É isso. Ou seja, outros tesouros estão ali, tomando conta do coração. E nós vemos que isso tem acontecido também, querido, com pastores. De repente, você vê uma empresa ou uma igreja, né, dirigida por um líder, seja ele um líder empresarial ou um líder espiritual. E as coisas naquela igreja começam a andar para trás, ou naquela empresa. Mas é a crise. Mas é o problema que está acontecendo na nação. E sempre tem uma leitura, mas, na verdade, quando você vai investigar, cadê aquele amor, cadê aquela garra, né, que aquele pastor tinha quando ele começou aquele ministério? Cadê aquela abnegação? Cadê aquela coisa assim, sabe? Eu tinha um senhor na igreja lá de Itaboraí, né, muitos anos atrás. Ele também foi membro lá em Fonseca. E eu gostava muito de conversar com ele, né, bem idoso ele. Ele falava assim, eu gosto de ver um jovem trabalhando em alguma coisa porque a gente sente que tem sangue na guerra. Sabe? Aquela coisa assim, vibração, né? Mas a gente vê que na vida de alguns pastores está morrendo, né? A vibração está acabando. Alguém diz, mas são os anos. Não, querido, eu conheço colegas, você também conhece colegas de ministério, com pouco tempo de ministério, que, vamos dizer, tem 30, 40 anos de idade e já não tem mais aquela paixão pela obra de Deus. Ao passo que você vê homens idosos, às vezes, né? Como nós perdemos há bem pouco tempo, nosso irmão, que o ministério dele era interdenominacional, Russell Shedd, né? Uma vez, agora há pouco tempo, eu vi o Shedd pregando num congresso e eu, no meio do que ele estava pregando, eu fiz um pedido para Deus. Senhor, eu quero chegar nessa idade com essa paixão aí. Eu quero chegar nessa idade com essa determinação, né? Bispo Tito, às vezes o pessoal diz, querido, eu quero chegar na sua idade vivo. E com a paixão que o irmão ainda tem para pregar a palavra, eu sei que tem dias que parece que a gente não quer assumir no púlpito, né? Mas a gente, todas as vezes que tem a oportunidade de ouvir o Bispo Tito pregando, ele nos abençoa, ele nos renova, ele nos instiga, né? Ele nos estimula. Mas o que é isso, querido? É o foco. É o foco. Você já viu um pastor que perdeu o foco? Porque ele não cuidou dele mesmo, do relacionamento dele. Aí, de repente, você vai conversar com ele, o assunto dele é pescaria. O tempo todo, não, porque o peixe, porque a pescaria, porque não sei aonde, porque não sei o quê. O outro assunto é carro, não, porque o carro, não sei das quantas, porque aquele carro tal. Aí você fala, gente, quantos amores, né, foram entrando aí no coração desse homem de Deus, que hoje ele, pregar para ele, vamos dizer assim, é um sofrimento e não um bônus, né? Como disse o Bispo Tito, é verdade. Pregar é bônus, né? Porque todo o trabalho que tem fora do púlpito é que verdadeiramente é o trabalho do pastor. Visitar, aconselhar, amparar, dirigir os ministérios da igreja, enfim, a pregação é um bônus, e no bônus o cara já não consegue mais. Por quê? Porque ele não cuidou de determinados aspectos, outros amores, outras prioridades entraram no seu coração. Por isso, manter a chama acesa do primeiro amor, devidamente focado nas prioridades certas, é uma questão de sobrevivência espiritual. Que eu quero falar aqui com cada pastor, com cada líder, com cada homem de Deus, com cada mulher de Deus, que manter o foco em Cristo não é uma questão de um ministério bacana, legal. Não, não, não.
É muito mais do que isso. É uma questão de sobrevivência espiritual. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós estamos vivendo num século onde nós somos bombardeados todos os dias, por uma série de informações, uma parte delas boas, mas bem pequena. A maior parte delas nociva. Hoje, por exemplo, um menino que tem 10 anos de idade, ele tem mais informação sobre a vida do que um rei possuía na Idade Média. Um menino de 10 anos de idade. O Augusto Cury fala sobre isso, a síndrome do pensamento acelerado. É uma coisa atrás da outra, não dá tempo de pensar. E essa é a intenção mesmo, é não pensar. É não codificar. É não decodificar, é não perceber o que está acontecendo. Porque quando você vê, você está longe do foco de Deus, longe da vontade de Deus, porque você não cuidou de si mesmo. Tem pastor, por exemplo, que não pôde vir ao congresso, porque está com um monte de coisa para fazer, e não pode vir. Justamente, essas coisas que ele às vezes diz que não pode vir, não tem condição de vir, são justamente as coisas que estão afastando ele do foco da visão de Deus. Você sabia que, às vezes, quando alguma coisa no nosso ministério sai errado, é uma providência de Deus? Porque quando tudo está dando certo, irmão, a gente só olha assim, ó. Às vezes, para a gente olhar assim, a gente tem que ver alguma coisa dando errado. Porque aí a gente olha para cima e diz, Senhor, o que está havendo? O que está acontecendo? Então, bendita aquela pedra que nos fez tropeçar. Bendito aquele buraco que quase que a gente caiu. E alguns que a gente caiu. Porque foi ali, no momento talvez de muita dor, de muita luta, de muita dificuldade, que nós paramos para cuidar de nós mesmos. Para cuidar do nosso ministério. Quantos já não foram parar num leito de hospital? Achando que estava tudo bem. E lá, naquele leito de hospital, fez um balanço da vida e descobriu que não estava bem. Há pouco tempo atrás, o bispo Miguel passou por um vale, né? Alguns anos atrás, tremendo. O diagnóstico não era bom. Né? São 5 safenas, não é isso? 6. 6 safenas. Né? Fez um rodoanel no coração, né? De tanta coisa que fez. Mas, querido, na época eu fui visitá-lo lá no hospital e pergunta para ele se antes daquilo ele estava sentindo alguma coisa. Não, tinha ido para Israel, passeou lá em Israel, estava lá passeando, tal. E lá que começou a sentir o primeiro incômodo e tal, mas voltou, não queria ir no médico, não. A esposa que pegou de agarra lá junto com o genro, né? Vai sim. Chega lá, quando vê, a coisa estava feia. O médico simplesmente não deixou ele sair do hospital, não, você vai ficar aqui. Mas pergunta se aqueles dias que ele passou lá no hospital, passando pelo que passou, se Deus não falou muito com o irmão lá, naquele ambiente. Falou muito. Eu lembro do irmão pregando depois e dizendo, olha, muita coisa que eu estava fazendo, eu parei de fazer. E muita coisa que eu não estava fazendo, eu comecei a fazer. E graças a Deus os anos se passaram e eu vejo que aquilo realmente não era para a morte, era para a vida, né? Era para hoje ele poder estar desfrutando de um outro momento na sua vida. Mas às vezes a gente tem que passar por um vale. Às vezes nós temos que passar por uma situação difícil para que a gente entenda que a gente está cuidando de todo mundo, mas não está cuidando de nós mesmos. Nós não estamos cuidando de nós mesmos. E eu vejo que isso é muito comum na vida do homem de Deus, do líder de Deus. Você viu o apóstolo Paulo preocupado em dizer para Timóteo, não tomes apenas água, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Então a gente percebe que Timóteo estava lá fazendo a obra de Deus e Paulo preocupado com ele. Entendeu? Ô, querido, cuida do teu estômago. Eu sei que você tem sentido dor, porque estômago, quando a gente está mal, a gente sente dor.
Eu sei que você tem sentido dores, então cuida também do teu estômago. Não é só cuidar de pregar, de salvar, de libertar, de abençoar. Irmãos, tudo isso faz parte do ministério pastoral, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. E cuidar da nossa vida pessoal, queridos, é o mesmo que nós temos para cuidar daquilo que a gente recebeu como dom de Deus, né? Eu lembro de Davi, por exemplo, que faz uma pergunta para Deus, né, lá no meio da caminhada dele com Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pela pergunta, você percebe que Davi, ele estava preocupado com as coisas que ele não podia ver, mas que Deus era capaz de ver. Engraçado que, às vezes, a gente só está preocupado com o que a gente pode enxergar em nós mesmos, né? Alguém vem nos dar um toque e você diz: não estou vendo nada não, está tudo tranquilo, está tudo bem, né? Mas às vezes aquela pergunta já traz, né, um recado de Deus para que a gente veja se realmente a nossa vida está bem. Porque até acontecer o grande infortúnio, ia tudo muito bem. Muito bem. Até haver a dissolução de um casamento, às vezes, a esposa ou o marido, né, diz assim: meu Deus, não entendi aquilo porque para mim a vida estava indo muito bem. Às vezes chega uma notícia de um filho, alguma coisa que aconteceu com o filho. Não estou falando de acidente, não. Eu estou falando de coisa que foi acontecendo sem os pais perceberem. E alguém pergunta: mas vocês não notaram nada diferente no menino ou na menina? Né? Não, a vida seguia o seu curso natural, estava tudo muito bem. E Paulo está lembrando a Timóteo: Timóteo, cuidado, cuida de ti mesmo. E você vê Davi fazendo a pergunta com antecedência, dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A maior parte das mudanças, das transformações, das bênçãos, né, ou dos desafios que nós enfrentamos com Deus, eles só podem ser percebidos na sua totalidade quando a gente para perguntar para Deus: Senhor, como é que eu estou? Às vezes a gente pergunta como o nosso casamento está, pergunta como a nossa igreja está, pergunta como o nosso ministério está, mas a gente não pergunta: Senhor, como eu estou? Como eu estou? Porque a gente quer que o Senhor passe pela prova dele, todo mundo, mas às vezes a gente não diz: Senhor, e eu, como é que eu estou? Como eu estou? Senhor, eu estou aprovado no meu ministério? Eu estou sendo um bom esposo, uma boa esposa? Senhor, eu estou cuidando bem da tua casa? Amém, essas perguntas são boas, devem ser feitas. Mas, em primeiro lugar, Senhor, como eu estou? Esquece todo o resto, como eu estou diante de Ti. Cuidar da nossa vida, querido, é a mesma coisa que cuidar do dom que a gente recebeu. Porque o dom que a gente recebeu, ele só vai dar certo se a nossa vida estiver bem. Eu já vi pessoas com dons, com talentos assim, maravilhosos. Gente que faz coisas que você diz: meu Deus, como ele consegue? Como ela consegue fazer com tamanha destreza, facilidade? No entanto, de repente, isso tudo para. E você fica perguntando: meu Deus, o que houve? Por quê? Por que parou? Né? Parou por quê? Se a pessoa não está bem, não adianta o dom. Não adianta o dom. Se a pessoa não está bem, talento vai servir para muito pouco. E digo mais: quando alguém não está bem diante de Deus, o talento pode ser usado de maneira errada, para a sua própria destruição. Eu já vi pessoas usarem talento assim. A capacidade que tinham de gerar algo bom se transformou numa capacidade para gerar coisas ruins, porque não estava bem. Então, cuidar de nós mesmos, querido, é a mesma coisa que nós cuidarmos dos dons que nós recebemos de Deus. Tá? E você vê, às vezes, pessoas se destruindo, né? Pessoas que começaram bem,
começaram o seu ministério bem. Se você olhar a trajetória de homens de Deus, na palavra de Deus, você fica olhando para esses homens, tinha tudo para dar certo. Tinha todos os ingredientes para terminar bem a sua carreira. No entanto, alguma coisa aconteceu lá no meio que tudo começou a mudar. E isso não acontece da noite para o dia, mas é uma questão de negligência. Negligência. Alguma coisa vai sendo negligenciada. Esse texto que a gente leu aí, de 1 Timóteo 4, no versículo 14, 1 Timóteo 4, no versículo 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, negligência. O que é negligência? É não cuidar de si mesmo. É não ouvir o que Deus está falando. É vir num congresso como esse, entrar e sair do mesmo jeito. Há toques de Deus sendo dados aqui nesse congresso. Eu estava comentando até com o Bispo Miguel, que é a palavra hoje do Cote. Meu Deus, não dá para anotar a quantidade de recados que ele deu ali, tremendos, seríssimos. É o tipo da mensagem que você tem que comprar depois o DVD e pegar, sentar e ir pause e play, pause e play, pause e play, anotando. Porque não é só boas mensagens que podem sair dali, mas recados de Deus. Né? Sempre que eu vou a um congresso, isso eu vou falar para os irmãos de uma experiência pessoal, particular minha. Eu vou na expectativa de coisas novas. Né? Por exemplo, quando você vai a uma exposição, uma feira, né, de algum assunto, né? Vou dar um exemplo aqui, uma feira de informática. Né? O pessoal ligado na área de informática, quando vai numa feira assim, vai à procura das novidades do mercado, né? O que está acontecendo, o que mudou, o que melhorou, né? Quais são as soluções para aqueles velhos problemas. E alguém fica muito feliz quando entra num stand e descobre uma solução para um velho problema. Poxa, alguém pensou, alguém resolveu isso aqui, alguém melhorou isso aqui. O congresso é a mesma coisa. Por várias vezes, tanto no nosso congresso, quanto das vezes que tive aqui nesse mesmo edifício, na CEPAL, há quase 18 para 19 anos, 18 para 19 anos atrás, eu vim num congresso da CEPAL aqui. E eu estava tremendamente insatisfeito com o meu ministério. E vim fazendo perguntas para Deus a respeito de coisas da minha vida e do meu ministério. E as plenárias foram abençoadíssimas, né? Mas numa oficina, eu não me lembro a sala qual foi, mas numa oficina, eu ouvi um pastor pregando. E ali Deus falou algo tremendamente ao meu coração. Algo forte. Algo que deu uma direção para a nossa igreja lá em Culubandê, que a gente segue até hoje. Mas, amém, glória a Deus, aconteceu. Será que essa é a última vez? Lógico que não, irmãos. Hoje eu senti essa mesma novidade de Deus, esse mesmo cuidado de Deus com as palavras que eu ouvi lá em cima com o Cote. Ali eu ouvi alertas, ali eu ouvi dicas, ali eu ouvi respostas a algumas perguntas que eu tenho feito para Deus. Então, quando a gente vem num congresso como esse, a primeira pessoa que você tem que cuidar quando chega aqui é de você mesmo. Porque a gente vem querendo respostas para a igreja, para o meu trabalho, para o ministério, qual é a novidade? Irmãos, tudo isso é bom. Não que a gente não vá buscar isso de Deus, precisa buscar esse renovo de Deus, essas coisas que vêm de Deus para a nossa vida. Mas a primeira coisa é a nossa pessoa. Porque vasos novos, vasos renovados, vasos transformados de dia em dia pela mão do oleiro, podem ser muito úteis nas mãos do Senhor. Mas vasos rotos, vasos rachados, vasos danificados, não podem ser úteis na mão do Senhor. Então, queridos, o como eu estou faz parte da renovação
do dom que recebemos de Deus quando Deus impôs as mãos de alguém sobre a nossa cabeça. O mesmo evangelho que pregamos, querido, de salvação para os que nos ouvem, é também o mesmo evangelho que nos salva. Aí nesse texto que a gente leu, de 1 Timóteo 4, versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como a quem? Interessante que quando a gente prega para a salvação dos outros, né? Mas Paulo aqui inverte a ordem. Ele diz assim: o evangelho, Timóteo, que você está pregando, vai salvar você mesmo. E também aos que estiverem te ouvindo, aos teus ouvintes. Ele podia ter feito o contrário, né? Esse evangelho que salva os ouvintes vai salvar você também, não. Ele bota Timóteo em primeiro lugar. Irmãos, se o evangelho que a gente prega não funcionar primeiro na nossa vida, vai funcionar na vida de quem? Esse é o grande problema, irmãos. É o evangelho que é pregado hoje. Em muitos púlpitos, ele tem um jeito esquisito, porque ele não funciona na vida do pregador. E eu percebo que, quando isso acontece, a ação do Espírito Santo fica limitada. Por quê? Porque ficamos daquele jeito que Jesus falou a respeito dos fariseus. Porque os fariseus pregavam sem autoridade. E quando Jesus começou a pregar, a diferença da pregação de Jesus é que ele pregava como quem tinha o quê? Autoridade. Ninguém questionou a teologia dos fariseus, né? Não, Jesus prega com uma teologia melhor. Jesus prega com uma dicção melhor. Jesus prega com uma capacidade oratória melhor. Não. Ele prega com autoridade, porque ele vive aquilo que prega. E quando um pregador prega com autoridade aquilo que ele vive, irmão, não tem limite para o que Deus pode fazer na vida dessa igreja. Agora, quando a igreja começa a perceber que o pastor não vive o que prega, que ele não tem cuidado, que ele simplesmente está trocando tempo por dinheiro, virou um profissional do púlpito. E essa é a razão pela qual nós estamos vendo aí uns ministérios com escândalos na área de roubo, na área de corrupção, irmãos nossos, né, envolvidos aí nessa lava-jato. Os escândalos que Jesus disse que viriam, que eram inevitáveis, mas que ele disse: cuidado, ai de quem por quem vierem esses escândalos. E a gente vê tanto casamento de pastor hoje naufragando. Pastores que estão no segundo, terceiro casamento. Mas não é porque ficaram viúvos, é porque aconteceu infidelidade conjugal, porque aconteceu adultério. Isso aí iria acontecer e vai acontecer? Sim, a Bíblia trata, fala sobre isso. Mas nos dá um alerta: ai de quem? Ai de quem? E quem é que vai cair nessas situações? Quem não cuida de si mesmo. Quem não cuida de si mesmo. Porque se alguém não cuida bem da sua própria família, não tem condição de cuidar da casa de Deus. Isso aí são condições básicas para quê? Para o bispo, para o pastor, para o diácono, para o líder de ministério. A última grande batalha, querido, que os líderes cristãos terão que enfrentar está num terreno muito perigoso. Os primeiros cristãos enfrentavam a batalha do terreno físico, porque ser cristão naqueles dias implicava, às vezes, em morrer nas arenas de Roma. A primeira batalha era não ir para a cruz, era não ir para a fogueira, é não ir parar na boca dos leões. E alguém diria assim: meu Deus, que tempo terrível, quando as pessoas perdiam a vida por causa de Jesus. E até hoje, em alguns lugares, isso ainda acontece, né? Principalmente nos países muçulmanos. Mas eu posso dizer para os irmãos, sem a menor dúvida, que nós vivemos tempos mais difíceis hoje. Porque hoje,
A batalha está na mente. Hoje a batalha está na área do coração. Aí você começa a entender por que numa atitude desesperada, Salomão, talvez falando da sua própria experiência, ele disse: de tudo que tens a guardar, guarda o teu coração. Porque se na batalha pessoal nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos perder todas as outras batalhas. Por isso Jesus falou que o tesouro de um homem estaria onde estivesse o seu coração. Queridos, hoje há muitos pastores e líderes cujo coração está dividido, cujo tesouro não é mais o verdadeiro tesouro. Será por quê que você acha que nós estamos vendo hoje um número enorme, até assustador, de cristãos se suicidando? Engraçado, né? Antes o diabo usava o leão, a cruz, a espada, mas agora ele usa a mão do próprio cristão para se matar. Aí nós começamos a perceber que essas palavras que Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, é mais do que evidente em nossos dias. Porque quando a gente não cuida de nós mesmos, começa a acontecer uma batalha dentro do coração. Sentimentos vão se agrupando a outros sentimentos, experiências ruins, perdas, tristezas, angústias não confessadas, nem deixadas, mas acumuladas, ao ponto de alguém tirar a própria vida. De repente alguém faz isso, um adolescente da igreja, um jovem, meu Deus, um jovem, uma vida inteira pela frente. E somente nas palavras daquela carta se pode avaliar o que estava acontecendo silenciosamente dentro do coração daquele jovem, daquela adolescente, daquele pastor, que não aguentou a pressão. Irmãos, eu não preciso dizer isso. A vida ministerial é pressão, pressão e pressão. Lutas por fora, como disse Paulo, e temores por dentro. Traições, abandonos, coisas que às vezes você diz: Senhor, mas eu não escolhi o ministério para passar por isso. Mas o ministério impõe isso. O ministério impõe tudo isso. Pessoas que até bem pouco tempo estavam ali ao seu lado como amigos e de repente, de uma hora para outra, viram as costas e se tornam os seus piores inimigos. Isso mexe. Mexe. Isso maltrata o coração? Sim, maltrata o coração. Sentimentos ruins vêm e nos invadem quando a gente passa por esses momentos. E aí você percebe que a palavra de Paulo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuida, Timóteo, de você. Porque se você não cuidar, você pode ser a próxima vítima. E Paulo estava falando o quê? Da sua própria experiência, queridos. Dos seus próprios desafios, daquilo que ele enfrentava diariamente. Ele estava aqui tentando alertar o seu filho na fé, o seu discípulo, o seu amigo, o seu irmão. E a gente precisa de alerta. E eu acho que num congresso como esse, os alertas estão acontecendo. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Esse alerta, querido, em forma de conselho, ele tem a ver com a nossa intimidade sincera e verdadeira para com Deus. Porque, para e pensa, se nós não conseguirmos sermos sinceros e verdadeiros com Deus, com quem nós seremos? Me diga quem. Vamos comigo lá em Provérbios 4. Nos conselhos de Salomão.
Provérbios capítulo 4. Versículo 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que Salomão está dizendo aqui é que quando a gente não guarda o coração e alguma coisa ruim penetra no nosso coração, nós estamos sendo atingidos na fonte. E quando a fonte é atingida, o versículo 24 diz que a falsidade e a perversidade vão começar a rondar a nossa vida. Quando alguém não está bem e ele não corre para resolver esse estado que não está bem, mas varre para debaixo do tapete da sua alma, o que acontece é que ele começa a lidar com as pessoas com falsidade. Ele sorri para quem ele não tem vontade de sorrir. Ele diz que está tudo bem, quando na verdade não está. E começa, junto com a falsidade, um outro sentimento que é junto da falsidade, que é a perversidade. Porque quem age com falsidade começa também a planejar coisas que não são do coração de Deus. E aí entra a perversidade. Fazer o mal ao outro. Aí eu pergunto, isso tem como se alinhar com o ministério pastoral? Um homem e uma mulher que Deus chamou para falar de amor, para falar de perdão, para abençoar as pessoas, que não cuidou do seu próprio coração e agora está cheio de mágoas e ressentimentos. Quem aqui já viu, não precisa levantar a mão não, quem aqui já viu um pastor amargo? Eu já vi alguns. A primeira coisa que acontece é que a igreja dele esvazia. Porque tudo que ele fala pela boca aquilo que vem do coração. E ele começa a botar a culpa em tudo e todos, mas na verdade a fonte está contaminada. Assim é a esposa no trato com o marido em casa, assim é o marido no trato com a esposa, assim é o marido contaminado, o pai contaminado no trato com os filhos, e vice-versa. Aí você entende por que esse conselho de Paulo a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo. Veja como você está, porque o que você é vai determinar o uso ou não adequado dos dons que Deus tem colocado em você. Porque quem cuida de si mesmo, cuida dos dons. Isso tem a ver com sentimentos, queridos, que permeiam o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com uma vida verdadeira, sem falsidade. Sem falsidade. Quantos já não vivem mais essa vida verdadeira? Quantos não vivem mais assim? São cristãos, estão na igreja, frequentam a casa do Senhor, mas não tem mais essa vida verdadeira. A falsidade é alguma coisa que eles usam todas as vezes que vão à igreja. Bota uma roupinha de ver Deus, carrega a Bíblia debaixo do braço ou dentro da bolsa, chega no culto, cumprimenta as pessoas na entrada. O convívio é meramente social, afinal de contas, se eu não for à igreja, eu vou para o inferno, né? Alguns, eu chego a dizer que são mais sinceros, saem da igreja. Os mais falsos permanecem lá, quando estão nesse estado. Às vezes você fica reclamando de um membro que afastou-se da igreja, né? Pois talvez aquele seja mais sincero do que o que ficou. Hoje nós estamos vivendo, queridos, a grande batalha do coração. Por isso o consultório dos psicólogos estão lotados. Por isso
Os psiquiatras nunca trabalharam tanto. Houve um tempo que quem fazia psicologia não tinha o que fazer na vida e ficava sem emprego. Agora, os primeiros a fazerem são os que estão com problemas na sua vida pessoal. Eu ouvi do próprio Cote dizer já algumas vezes, há anos atrás ele falava e fala isso, né? Que as universidades de psicologia estão cheias de gente tentando curar os seus próprios problemas. Um psicólogo, um psiquiatra, né, amigo do Cote, disse para ele: Cote, você não tem noção. Metade daquele povo que faz universidade lá é maluco de tacar pedra em avião. Metade. Sabe por quê? Porque a grande batalha hoje está na alma e na virtualidade. Estávamos conversando eu, o bispo Volney e o bispo Ademir sobre essa questão da internet. A internet é um negócio muito sério. É o virtual mais real que existe. Não tem coisa mais real. E hoje, o adultério e a prostituição não precisa mais de materialidade. Ele acontece na virtualidade. Muitos líderes cristãos, muitos pastores estão caindo nessa armadilha. Não são só os adolescentes, nem somente os jovens, mas os pastores. Casais cristãos que estão fazendo uso da pornografia virtual para, segundo eles, apimentar a sua relação. Muitos casais estão se autodestruindo com isso. Nós vivemos hoje uma geração que está perdendo a batalha no campo da virtualidade. Só que eu nunca vi alguém morrer de overdose na primeira dose. Você conhece alguém que morreu de overdose de cocaína na primeira dose? Ninguém. Começa com uma olhadela. Depois vira um vício. Depois vem a necessidade do contato com alguém, ainda virtual. Depois marca-se um encontro e consuma-se algo que já começou consumado. Consuma-se algo que já começou consumado. Porque Jesus disse que se olhar com atitude impura no coração, o adultério já aconteceu. Então, quando se consuma fisicamente, o mal já estava consumado. Você entende por que Paulo estava preocupado? E naquela época não tinha internet, irmãos. Timóteo, cuida de ti mesmo. A igreja hoje está perdendo a batalha para a virtualidade. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tive num shopping, lá em Recife. Aliás, não, Curitiba. Entramos numa loja da Samsung para ver celulares, eu e os meus filhos. E aí, meu filho falou: papai, aquilo ali é um óculos virtual, o senhor já viu como é que aquilo funciona? Eu falei: não sei. Já ouvi falar na televisão, mas não sei como é que é, não. Vamos lá. Eles estavam deixando testar, né? E botei o óculos
E a imagem que aparecia ali, do DVD que eles tinham colocado para rodar, era do Circo de Soleil. Irmãos, quando eu botei o óculos, primeiro você leva um susto. Porque quando você coloca o óculos, parece que a pessoa está aqui na tua frente. Se você estender a mão, você toca nela. Um fundo escuro, tudo estava preto em volta. Eu olhando para frente, eu vi uma pessoa do Circo de Soleil na minha frente, a 1 metro de mim, fazendo uma mágica. Aí o vendedor falou assim, não olha só para frente não, olha para o lado. Aí eu olhei para o lado, quando eu olhei para o lado, tinha um malabarista aqui do meu lado. Parecia que os malabares que ele estava usando ia cair na minha cabeça. Aí ele falou, olha para o outro lado também. Aí tinha um outro aqui. Ele falou, dá uma volta e olha para trás. Tinha outro atrás de mim. Queridos, de virtual não tem nada, aquilo é real. Agora você sabe quem está usando hoje esses aparelhos? Os sites pornográficos estão usando esse aparelho. Você compra, adapta na sua casa e aparece que a pessoa está ali do seu lado. Os filmes de violência e morte, os filmes de terror, agora estão sendo produzidos com essa tecnologia, para você entrar dentro do filme. Quando alguém é morto e o sangue espirra, é como se estivesse espirrando em cima da pessoa que está vendo. Morte, violência, prostituição, adultério, bem perto. Cada vez mais a virtualidade se traveste de realidade. Muitos de nós ainda não tivemos acesso a essa tecnologia, mas os nossos filhos têm. E os nossos netos terão mais ainda. A grande batalha hoje está aqui e aqui. Na mente e nos sentimentos. Por isso, cuida de ti mesmo e de tudo que tens a guardar. Guarda o teu coração. Não permita que o desânimo abafe os dons que Deus lhe deu. Eu sei que está difícil, irmão. Está difícil. E cada dia vai ficar mais difícil. Os últimos dias, se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Você entende a profundidade dessa palavra? Se Deus não abreviar os últimos dias, ninguém seria salvo. Não troque a unção e a autoridade que Deus te deu por um sentimento que pode destruir a sua vida. Não permita que a ganância e a avareza ofusquem a visão das coisas eternas. O dinheiro, os bens e a fama hoje se tornaram prioridade em alguns ministérios, razão pela qual os fins justificam os meios. Você vê ministérios hoje aí que estão na mídia, estão no top. Mas aí quando você começa a ver o que está acontecendo dentro daquele ministério, você percebe que ali já está valendo de tudo. Heresia, então, é coisa comum. Afinal de contas, os fins justificam os meios. Não faça da mágoa ou ressentimento os seus conselheiros ministeriais. Cuidado, porque quando a gente se aconselha com a mágoa e com o ressentimento, o aconselhamento nunca é bom. Às vezes é bom no sentido de sentir prazer na destruição do outro. Está vendo? Se deu mal. Bem que eu disse, ia acontecer. E aí você vai amargurando mais o seu coração e pegando conselho com quem não deve. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, disse Davi no Salmo 37. Irmãos, hoje é uma luta, né? Você ali, servindo a Deus, com integridade,
com inteireza de coração, sabe? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e tal, e você lutando com dificuldade, aí você olha para o lado. Você ao ver alguém que... Isso, rapaz, você está muito, muito crente. As coisas não são assim, não. Davi disse, cuidado, isso vai terminar mal. Mas até terminar, né, irmãos? Tem um tempo, né? Às vezes passa 10 anos, 20 anos, né? Mas como disse Cote, o que é isso comparado com a eternidade? Guarda o teu coração. Sigamos os conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Reavives o dom de Deus que há em ti, mantém o padrão das sãs palavras e guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. E esse congresso possa estar nos alertando de algumas coisas que a gente precisa fazer e de outras que a gente precisa deixar de fazer. Que esse congresso possa estar nos alertando dos perigos que rondam a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e o nosso ministério. Então, para isso, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Conselho prático, reserva tempo, porque ninguém pode cuidar sem tempo, né? Ah, não vou ao médico. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho muito tempo para estar com os irmãos em comunhão. Olha, cuidado, isolamento mata, hein? Isolamento mata. A gente tem que arrumar tempo para comunhão. A gente tem que inventar, se não for necessário. Marque um jantar, marque um almoço, marque um encontro, mas diz, olha, sabe por que eu marquei? Para a gente ter comunhão. A primeira coisa que tem que combinar é quando chegar no jantar, atenção, cadê o celular de todo mundo? Confiscado aqui, na bolsa. Tá? No final a gente pega. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente não tiver tempo para cuidar de nós mesmos, nós vamos ter que arrumar tempo para cuidar da destruição que nós mesmos vamos fazer. Não é só o médico que diz, querido, se você tivesse me procurado há 6 meses atrás, 1 ano, teria muito para te ajudar. É triste, né, quando a gente ouve isso, um médico dizer isso. Mas não é só o médico, irmãos. É também o psicólogo, é também o psiquiatra, é também o pastor, é também o bispo, é também todo mundo que é crente, servo de Deus, que tem que cuidar da sua vida com Deus. Então, se você não arrumar tempo para cuidar dessas coisas, você vai tomando tempo com outras coisas, e quando você vê, o que você de mais valor tinha, perdeu. Perdeu. E algumas coisas, irmãos, a gente consegue recuperar. Outras não. A história de Davi é um exemplo claro disso. Davi recuperou algumas coisas. Ele recuperou a sua intimidade com Deus? Recuperou, mas a família não recuperou nunca mais. Nunca mais. Porque no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ele não saiu. Lembra de uma das palavras que foi dada lá pelo Cote hoje? O tempo. O líder é aquele que sabe o tempo certo. É chegada a hora, Senhor. Jesus disse para o Pai. Né? Pois é chegado o tempo da gente cuidar da nossa vida, para que a gente não acabe nas estatísticas. Né? Há pouco tempo atrás a gente foi chocado com o assassinato de um bispo da Igreja Episcopal Anglicana lá de Recife, morto pelo próprio filho. Aí você fala, meu Deus, filho de um bispo, matou o próprio pai. Robinson Cavalcante, quem é que ouviu falar? Tá? Só que eu digo isso aí, isso foi assim, ele acordou num dia assim, estava tudo bem, e o garoto teve a brilhante ideia de fazer isso. Processo, irmãos, processo. Lento, gradativo, contínuo, a mente, o coração, contaminado, lixo, não foi removido, e foi até que chegou onde chegou. Que nós possamos identificar isso antes,
seguir o conselho de Paulo a Timóteo e cuidar da nossa vida, porque você vê esse congresso, Deus está falando com você, com todos nós, e é para a gente tomar posse, mas dizer, tomo posse e não fazer nada, não adianta nada. Eu tomo posse e vou fazer alguma coisa. Vou fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, cuidar de nós mesmos, Pai, é a mesma coisa que cuidar da igreja, porque estamos cuidando do anjo da igreja. Cuidar de nós mesmos é a mesma coisa que cuidar dos dons que recebemos, porque vaso rachado não contém e não segura o óleo da unção. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos a Ti que neste congresso, ouvidos abertos e corações disponíveis possam mudar a trajetória da sua caminhada com Deus. Pai querido, como disse Davi, se há em nós algum caminho mau, então que nessa oportunidade, nesses encontros, nessas palavras que receberemos até, ó Deus, o fim desse congresso, Tu possas falar conosco e mudar e moldar as coisas que não estão bem na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar isso no plano prático, nas ações, nas atitudes diárias, Pai. No rever dos nossos conceitos, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Porque se a Tua vontade for feita na nossa vida, nós seremos ricamente abençoados por Ti. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tem uma notícia boa. Eu trouxe essa mensagem escrita para todo mundo. Então, você que não anotou,